Bom dia a todos, pessoal. Eu venho aqui trazer para vocês uma aplicação das coordenadas cilíndricas, tá? Nas integrais triplas. Bem, a aplicação de hoje é a seguinte. Suponha que um sólido está contido no cilindro x² mais y² igual a 1, abaixo do plano z igual a 4. Então, a gente já sabe que quem limita esse sólido na parte superior é o z igual a 4, é o plano z igual a 4. E esse sólido ele está acima do paraboloide z igual a 1 menos x² menos y². A densidade em qualquer ponto é proporcional à distância do ponto ao eixo do cilindro. Então, suponha que eu queira calcular a massa do cilindro. Então, o nosso problema seria calcular a massa do cilindro. Então, olha só, eu quero calcular a massa do cilindro. Tá? Então, nós estamos supondo aqui que essa densidade, a densidade em qualquer ponto, ela é proporcional, então eu coloquei aqui uma constante de proporcionalidade à distância do ponto ao eixo. Vocês lembram da fórmula da distância? Que é a distância de qualquer ponto até o eixo. Então vai ser x menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado. Então essa aqui é a fórmula da distância. Então a densidade ela é proporcional a essa distância e a gente está representando aqui pela letra K. Então, vamos definir o sólido, pessoal. Então, quando vocês olham, né, vocês estão olhando um problema desse, vocês vão ver o quê? Que em termos de altura, vamos pensar no eixo Z, o Z está limitado pelo plano Z igual a 4 e pelo paraboloide 1 menos x² menos y², tá? Então, assim, quando você olha aqui para esse paraboloide, olha só, quando o x e o y são zero ao mesmo tempo, o z é igual a 1. O z é igual a 1, né? Quando o x e o y são zero, está ali no plano XY, né? Então, a gente tem o seguinte, que esse sólido, né, na altura z, ele é limitado pelo paraboloide e pelo plano z igual a 4. Então, essa é a variação da altura do sólido, tá? Bem, uma coisa que é importante também a gente montar é a projeção do sólido no plano do cilindro com o paraboloide. Então, por exemplo, olha só, eu posso... vamos encontrar essa interseção, pegue a equação do paraboloide, tá aqui, olha, z igual a 1 menos x² menos y² igual, eu vou colocar o menos em evidência aqui, vai ficar 1 menos x² mais y². Notem que quem é x² mais y²? É o cilindro. x² mais y² é igual a 1. Então, eu posso pegar esse 1 e colocar aqui na equação do paraboloide. Notem que eu encontro z igual a 0. Ou seja, esse z igual a 0 é a interseção do cilindro com o paraboloide. Então, quando você substitui z igual a 0 na equação do paraboloide, olha o que você encontra. 0 igual a 1 menos x² menos y². Ou seja, você encontra x² mais y² igual a 1, que é uma região no plano XY. Né? Então, aqui nós temos uma região no plano XY, certo? Aqui, ó, então você tem uma região no plano XY, que é a região D. Aqui você tem o raio, né? Você tem aqui, olha, o raio de 0 a 1. Então, eu vou imaginar que aqui é X, Y e Z, tá, pessoal? Uma outra coisa que é importante a gente pensar é o seguinte, olha, o cilindro, a gente já sabe que ele vai parar lá no plano Z igual a 4, né? E o paraboloide, a gente sabe que o paraboloide, se eu desenhar o paraboloide utilizando os traços, olha, quando y é 0, z é igual a 1 menos x². E quando x é 0, z é igual a 1 menos y².
Então, eu posso desenhar os traços. Uma outra coisa, olha, aqui nós temos que o plano que limita a altura, né? O Z igual a 4 aqui. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Aqui, olha. Bem aqui nesse ponto, a gente tem Z igual a 4. E esse plano, quem limita esse plano é essa região D, né? Que é a interseção do paraboloide com o cilindro. Olha só aqui, pessoal, o paraboloide, né? O paraboloide, ele vai definir a parte inferior aqui do sólido. Então, o sólido está acima desse paraboloide, tá? E ele é limitado pelo cilindro. Então, se eu fosse, por exemplo, pintar essa região aqui, pegar uma cor diferente aqui, eu poderia, por exemplo, dizer que o sólido é toda esta região aqui. Tá? Então, esse aqui é o sólido E. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eu monto esse desenho lá no GeoGebra, tá? Então, esse aqui é o sólido. Definido o sólido, pessoal, agora nós podemos montar a nossa integral, né, a partir das coordenadas cilíndricas. Nós temos ali duas superfícies de revolução definidas. Nós temos o cilindro, o paraboloide, e você pode representar o sólido, que está limitado pelo plano Z igual a 4, pelo paraboloide, pelo cilindro, você pode representar através das coordenadas cilíndricas, que são dadas por x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, z igual a z. Sendo que a região D do plano XY, como nós vimos, ela é um círculo de raio 1, ou seja, o raio varia de 0 a 1, o θ varia de 0 a 2π. Lembrando que quando eu substituo no paraboloide as coordenadas cilíndricas, né, z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado, eu vou ter z igual a 1 menos r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, menos r ao quadrado seno ao quadrado de θ, colocando em evidência o r ao quadrado, eu tenho que z é igual a 1 menos r ao quadrado. Ou seja, a minha altura z vai estar limitada por 1 menos r ao quadrado e 4, né? Deixa eu colocar aqui o menor ou igual. Então, aqui, menor ou igual a 4. Então, como é que a gente vai agora montar essa integral? Então, a massa, eu vou ter que integrar primeiro em relação a z, porque o z está variando em r. Então, aqui, olha, a integral em z varia aqui de 1 menos r ao quadrado até 4. O raio de 0 a 1 e o θ de 0 a 2π. A densidade é k vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, que já dá para a gente simplificar de cara aqui, colocando o r ao quadrado em evidência, vai ficar entre parênteses cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é igual a 1. A raiz quadrada de r ao quadrado é r, porque o r é positivo, né? Eu vou ter esse r aqui mais o r do jacobiano, porque eu tenho que substituir o dx, dy, dz por r, dr, dθ, dz. Como eu vou integrar primeiro em relação a z, então eu vou colocar r, dz, dr, dθ, porque eu coloquei a segunda integral r e a terceira integral θ, ok, pessoal? Então, a integral está montada aqui, já simplificada. Agora eu vou colocar a constante para fora, né, atendendo aqui às propriedades de integração. Integrar isso aqui, vou integrar logo em relação a z. Repete o r ao quadrado, a integral de dz é z, variando de 1 menos r ao quadrado até 4. Substituindo os limites de integração, né, repetindo kr ao quadrado, eu vou ter 4 menos 1, menos com menos mais, 4 menos 1 mais r ao quadrado. Agora nós vamos organizar, né, já está integrado em relação a z, nós vamos agora organizar essa integral para podermos integrar em relação a r. Então, 4 menos 1 dá 3, 3 vezes r, 3r ao quadrado, r ao quadrado vezes r ao quadrado, r à quarta. Então, nós já temos aqui a integral organizada e já podemos integrar paralelamente em relação a θ e a r, né? Então, vou colocar aqui integral de dθ é θ de 0 a 2π. A integral de 3r ao quadrado é 3r ao cubo sobre 3. A integral de r à quarta é r à quinta sobre quinta, repete o k.
Aqui vai dar 2π menos 0, que é 2π, e aqui vai dar 3 sobre 3, 1, 1 mais 1/5, e avaliado em 0, dá tudo 0. Tirando o NMC, que dá 5, o denominador vai ficar 6/5. 6 vezes 2, 12, 12πk. Ou seja, a massa vai ser 12πk sobre 5 unidades de massa. Tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês lá no GeoGebra como é que fica o desenho dessa região. Então, se você tiver dúvida como desenha na mão, utilize programas e vá desenhando passo a passo em qualquer programa que você tem, no GeoGebra, Maple, qualquer programa que você consiga desenhar as superfícies para você poder visualizar esse sólido que é limitado por exemplo, 2 ou 3 superfícies. Aí você vai olhar esse sólido e você vai poder montar a sua região de integração, tá bom? Então, pessoal, vamos plotar o sólido que eu desenhei manualmente para vocês no GeoGebra. Então, eu vou desenhar utilizando as equações paramétricas, tá? Então, como nós estamos trabalhando com coordenadas cilíndricas, eu vou colocar tudo em coordenadas cilíndricas, tá? Então, vamos pensar aqui, eu vou desenhar um cilindro aqui de raio 1, onde a altura parte lá do 0 e termina no 4, na altura 4, tá? Vou chamar esse cilindro de A. O raio dele é 1, né? Então, esse cilindro vai ficar escrito da seguinte forma. Vou colocar aqui cosseno de U. O raio é 1, né? R cosseno U. O raio vale 1. Vou colocar aqui seno para o Y. E a altura é Z. São dois parâmetros aqui. Então, o parâmetro é o ângulo, que varia de 0 até 2 vezes π. E o outro parâmetro é o Z, que começa... Então, um parâmetro é U, que varia de 0 a 2π. Outro parâmetro é o Z, que varia do 0 até 4. Então, olha só, desenhou aqui o cilindro. Agora, eu vou desenhar a tampa dele, né? Lembra que ele para no plano Z igual a 4. Então, se eu for desenhar o plano Z igual a 4, você vai ver aquele plano infinito lá, paralelo ao plano XY. Mas eu quero que ele seja limitado por aquela circunferência que a gente viu, que é o x² mais y² igual a 1, né? Então, vamos colocar aqui também em coordenadas cilíndricas, que seriam as equações paramétricas do plano. Então, mesma coisa, olha, o x vai ser R. Sempre você tem que ter dois parâmetros. Então, agora eu vou pegar como parâmetro o R e o ângulo, e a altura vai ser constante, ela vai ser igual a 4. Então, aqui, olha, R vezes cosseno de U, depois R vezes seno de U, depois o Z, que é 4, vou colocar 4. Então, nós temos duas variáveis, o R, que varia de 0 até 1, e o U, que varia de 0 a 2π. Então, olha só, pessoal, acabou de desenhar a tampinha lá do nosso sólido E. E, por último, vou desenhar aqui a base dele. Mesma coisa. Vou colocar aqui as equações paramétricas. São dois parâmetros, R e o ângulo. Então, olha, o x é R vezes cosseno de U. Vezes cosseno de U. O x é R vezes
seno de U, não é verdade? E o Z, lembrem que o Z era 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, era 1 menos r ao quadrado. Então, vou colocar aqui 1 menos r ao quadrado, que é o Z. Certo? Então, x, y e z. Então, vamos aos parâmetros. O R varia de 0 até 1. E o ângulo U varia de 0 até 2π. Olhem só, pessoal, acabou de desenhar aqui dentro. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Deixa eu dar uma... ver se dá para... Vou usar uma iluminação aqui. Dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Olhem só. Diminuir aqui, vai aparecer a tampa. Então, olhem só aqui. Quando nós olhamos de cima, olha que nós vemos a região D no plano XY, tá? E aqui nós vemos, olha só, o sólido, né? Que ele é limitado de forma superior lá na forma superior pelo Z igual a 4, e aqui na parte inferior pelo sólido pelo paraboloide, né? E aqui a interseção do paraboloide, né? Aqui no plano XY do paraboloide com o cilindro, ok? Então aqui vou colocar aqui um texto. Então, sólido é limitado pelo cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Coloco aqui os espaços. E pelo plano Z igual a 4. Igual a 4. E pelo paraboloide pelo paraboloide paraboloide é quem? Z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok, pessoal? Então, deixa eu... Então, pessoal, tá aqui o sólido, né? Então, aqui é o sólido E. Limitado aqui pelo cilindro, né? X quadrado mais y quadrado igual a 1, pelo plano Z igual a 4 e pelo paraboloide Z igual a 1 menos x ao quadrado, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Abraço a todos.